Boa noite, boa noite. Tudo bem? Nosso primeiro evangelho do ano. Gi, Kelly, Drica, Cacá, Ritinha, Lu, entrando. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Oi, Miguelito. Feliz ano novo para todo mundo. Hoje tem alguém aqui ao vivo fazendo... Ele tá dando bronca em mim. O Jair tá ali, ó. Ao vivo aqui com a gente. Você pensa que você não vai vir dar um oi? Vem dar um oi. Vem dar um oi. Tudo... mudei. Eu falei que na semana passada, lembra? Eu tô na praia... Porque a gente veio pegar chuva na praia, que é isso que a gente faz na praia, né, gente? Vem dar um oi, Jair. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Feliz ano novo! Feliz ano novo a todos. Ó o Miguelito. Abraço, meu amigo! Abraço, Miguel. Abraço, povo. A gente veio pegar chuva na praia. Gente, o dia inteiro chovendo hoje. A gente tá aqui no Guarujá. Vim eu, o Jair... o Enzo e a Cleo. Oi, Gi, oiê, feliz ano novo. Oi, Ju, feliz ano novo. Viu, gente, um ano abençoado pra todo mundo. Vai ser, já é. Terminei de arrumar minhas coisinhas aqui. A gente espera que melhore o tempo, né? Oi, Cunha. Oiê. Feliz ano pra todo mundo. Alguém tá na praia, gente? Em alguma praia? Vai, se Deus quiser, Ju, vai melhorar assim. Pela Força de Iemanjá. O Jair tá falando pela força de Iemanjá. Eu ia falar pela temperatura que a gente vê aqui. Mas tá bom, tá bom. Tomara que pelo menos pare de chover. Importante é a gente descansar, né? Então vamos lá, a gente tá com o Wi-Fi daqui, tá dando tudo certo. Tomara que continue. Deu diferença a luz, gente? Ó, acabei de ligar, tinha esquecido de ligar. Melhor com a luz, sem luz? Com. Então tá bom, então vamos lá. Iniciar o nosso evangelho. Pegando a água de vocês, gente, não esquece, tá? Mandando aviãozinho. Lembra que a água, ela é individual. Cada um com a sua... A Rita joga ovo no telhado pra Santa Clara. Vou nada, comprei ovo, não vou jogar pra ninguém, não. Os rituais, né? Eu fazia isso quando era criança para sair sol. Vou fazer isso não, o ovo tá muito caro. Então, pegando água, gente, individual, tá? Cada um com a sua necessidade. Aqui tá a aguinha de cada um na mesa. Então, bora lá. Mandando aviãozinho. Para quem tá começando hoje, primeiro dia de evangelho, coloca água individual, tá? Não, evita garrafa para todo mundo, ok? Então vamos lá. Hoje a nossa mensagem ela é paz. Nossa Senhora, como tá sujo? Boa noite quem tá entrando agora. Feliz ano novo. Mensagem par. Quer ler a mensagem, Jair? Não? Então, uma mensagem par pra gente. (66). Bem-vindo quem tá entrando agora. Você quer sentir Deus? Olhe o horizonte. Faça sua vista penetrar ao longe. Sinta como são lindas as nuvens.
Delicie-se com o crepúsculo, maravilhe-se com as estrelas. Que esplendor, que sabedoria! Volte sua atenção agora para o chão. Há muita beleza ao seu redor. Existe harmonia. Como é maravilhosa a natureza. Tudo é Deus, mas olhe agora para si mesmo. Mais maravilhoso do que há por fora é você mesmo, por dentro. É ali que você pode sentir Deus. Deus construiu um universo maravilhoso também dentro de você. Então em tudo existe Deus. Deus está em tudo, né? Como ele fala aqui. Ao longe no horizonte, nas nuvens, no crepúsculo. Natureza maravilhosa. E interessante, a gente estava assistindo agora, há pouco tempinho, antes da gente começar o Evangelho, sobre destinos maravilhosos, né? Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, paisagens que pareciam quadro, né? Como a gente falou, quadro. A gente fala, é impossível a gente não acreditar em Deus, né? Como a natureza é linda. Mas de nada adianta se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, como a gente estava assistindo também logo em seguida, um programa sobre as grandes mansões dos artistas, enfim, que hoje estão abandonadas, né? E desencarnaram, e hoje os parentes praticamente sem dinheiro, pelo menos a maioria, né? Então de que adianta, né, gente? Não enxergar Deus, não enxergar para dentro de si mesmo e, como a gente falou, né, ter um vazio. Então isso é uma lição, uma mensagem linda para a gente iniciar o ano, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Boa noite para quem está chegando. Então vamos lá, fecha os olhos. Iniciando o nosso Evangelho, nosso primeiro Evangelho de 2026. Agradecendo primeiro a Deus, a Jesus, por mais um ano que se inicia. Vamos visualizar esse ano abençoado, cheio de conquistas, principalmente conquistas morais, espirituais, e junto disso a nossa prosperidade também, porque a gente merece, desde que a gente faça a nossa parte. Que tenhamos um ano voltado para Deus, voltado para os trabalhos de Jesus, sempre fazendo o nosso melhor para a gente e para o próximo. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares. Mesmo que você não esteja em casa como eu, visualiza o seu lar, a sua família, sendo abençoada com essa luz da espiritualidade, que vai fazer os trabalhos, os passes, os tratamentos, as curas. E com essa energia maravilhosa e abençoada, a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, hoje a gente vai ler a mensagem 74, continuando o nosso Caminho, Verdade e Vida, no tema Mãos Limpas. Aqui o Emmanuel, ele pega a passagem que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Tá muito alto o som, gente. Para mim dá a impressão de que tá muito alto. Me fala se não tá atrapalhando vocês o som, tá? Boa noite. Para mim tá alto. Eu vou abaixar um tiquinho.
Então eu só vou repetir essa passagem que está em Atos dos Apóstolos. Tava um pouquinho alto, né? Ó, vê se melhorou. Oi, Gavina. Estamos aqui, ó, no Guarujá. Aliás, a gente já fez o evangelho aqui. Acho que tem uns 3 anos, 4 anos a gente fez o evangelho aqui. Melhorou? Melhorou? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aí eu vou ler o que o Emmanuel tem para falar sobre essa passagem, como sempre, explicando para a gente muito bem. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas do que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo, né, ao Paulo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Olha que legal, não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Para quem conhece a história de Paulo sabe que foi muito, né? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem do semelhante. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Para terminar, considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para que os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos, sobre a gente, né? Aqui na Terra, enquanto estamos encarnados. Que linda mensagem. Então, eu vou ler as minhas considerações. Isso mesmo. Foi espancado, foi jogado na prisão. E a gente não passa nem 1/10 do que ele passa, né? Então, essa mensagem eu acho de verdade, eu fiquei pensando, né? Que a gente consegue se enxergar nessa mensagem. Porque assim, quem que não gostaria de ter essas mãos limpas? Quem que não gostaria de ser abençoado como o Paulo foi, né? Que pela permissão de Deus ele operava essas maravilhas. Mas como ele fala, o que a gente esquece é do esforço dele, né? Dessa caminhada feita por ele para ele chegar nessa condição. Até ele fala aqui, né? O Emmanuel fala: recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, se movimentou entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações, mas aí ele fala, né? Que a gente comentou, zombarias, açoites, aflições, pedradas, todos esses sacrifícios, né? E também vale a gente lembrar que ele se isolou por 3 anos no deserto, mudando todos os conceitos de vida dele, né? E convivendo também com cristãos depois disso,
depois, né, depois do deserto, e convivendo com cristãos, inclusive, que não conheciam ele, porque se conhecessem ele, não iam querer conviver, né, por tudo que ele fez com os cristãos. Os que conheciam não acreditavam na transformação dele. Exato, que o Jair falou, os que conheciam também não acreditavam, não achavam que ele tinha se transformado, né? E isso acontece até hoje com as pessoas que têm esse esforço, exatamente. E com certeza, gente, nenhuma bênção vem de mãos beijadas, né? Como a gente fala, vem de graça, vem de esmola. Claro, e como diz Jesus, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. E claro, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que Deus é um Pai grandemente misericordioso, né? Bondoso, mas Ele também tem a justiça, né? Infinitamente bondoso. E é claro que Ele sabe reconhecer o mérito, né, de todo filho e o demérito também, né? Ele sabe reconhecer tanto o mérito como sabe do demérito dos filhos. E aí, por que Paulo conseguia? Isso, mais será pedido a quem mais foi dado. Perfeito. E por que Paulo conseguia operar essas maravilhas, né? A gente viu aqui, por conta do esforço dele, a vida que ele levou, né? As lutas internas com ele mesmo, as sombras que ele teve que travar, né? Uma vida inteira, o sofrimento que ele passou, as zombarias, as pedradas. E aí ele conseguiu, né? Como a gente viu, ele conseguiu fazer brilhar a própria luz dele, com tudo isso, com essa caminhada, e a luz divina, a luz de Deus. E a luz dele brilhava, não é porque ele se exaltava, né? Ele se gabava dos poderes que ele tinha. Essa luz brilhava porque ele sempre exaltava em primeiro lugar a luz do Cristo, que é o que a gente tem que fazer, né? Os méritos são primeiro de Jesus. Por isso que ele brilhava, ele fez brilhar a luz dele. E Deus, como o Emmanuel fala, durante a nossa vida, né? Durante o nosso dia a dia, Deus manda pra gente as mesmas oportunidades pra gente agir no nome dele, pra gente poder mostrar as nossas mãos limpas, né? Como a gente fala, a gente quer, e Deus dá essas oportunidades para que Ele possa se utilizar das nossas mãos, para poder que a gente tenha os nossos próprios benefícios, e claro, não é benefício material, benefício para a nossa evolução e benefício para o outro, né? Para que a gente possa ajudar a amenizar os sofrimentos, tanto como a gente falou já, tanto material como emocional das pessoas. Pessoas que passam pela nossa vida, que estão angustiadas, pessoas que estão em desespero, né? Quem não conhece gente nessa situação? Pessoas que muitas vezes pensam em fazer besteiras. Se a gente está com as nossas mãos limpas, Deus vai colocar essas pessoas no nosso caminho, a gente não pode ter dúvida disso. Mas quantas pessoas estão realmente, de verdade, dispostas a isso, né? A ter as mãos limpas? Como o Emmanuel diz aqui nesse parágrafo, muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos a Paulo de Tarso. E aí na nossa vida, né, no nosso cotidiano, a gente vê as pessoas que querem ter os mesmos privilégios que aquela pessoa que se esforçou, que sofreu,
que ganhou os méritos, né? A gente pode até falar do Chico. Quantas pessoas que que gostariam de ter a vida do Chico, mas não quer passar o que ele passou. Aliás, acho que nenhum de nós aqui aguentaria o que ele passou, né? Agora, esse privilégio a gente pode ter sim, né? Mas sempre trabalhando para Jesus, né? Fazendo, como a gente fala, trabalhando na seara do Cristo, com humildade, passando pelos nossos sofrimentos que todo mundo passa, todo mundo, ninguém tem privilégio de não passar por sofrimentos como passou Paulo, né? Que a gente passe por eles se reerguendo, né? Voltando mais forte, tendo mais coragem na vida, tendo mais fé, e não voltando reclamando, culpando alguém ou culpando Deus. Jamais. E aí, a gente já vai terminar. A pergunta, né, que a gente faz, como é que eu faço para ter as minhas mãos limpas? O que é mãos limpas, né? O que significa ter as mãos limpas, gente? É a consciência, é ter a consciência reta, né? Como a gente fala, andar no caminho reto, é ter o coração honesto, é a gente ter no nosso dia a dia atitudes voltadas para o bem, voltadas para o amor. Jesus pede isso pra gente sempre, sempre, em todas as mensagens que a gente vê de Jesus, é isso que ele pede pra gente, né? Então, quando a gente busca esse caminho, a gente se torna instrumento de Deus aqui na Terra para poder trabalhar a própria evolução e a evolução do outro, tá? E aí, já caminhando para o final, eu coloquei aqui a questão do Livro dos Espíritos, na verdade, a questão 903, sobre o egoísmo, que Allan Kardec pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? É uma resposta longa, mas eu vou ler só o último capítulo, o último parágrafo, que ele fala assim, olha, os espíritos respondem, né? Quem quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, olha que legal, agora, não é para amanhã não é para a próxima encarnação, nessa vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo, olha que interessante, para terminar, ele neutraliza todas as outras qualidades. Então você pode ter qualquer virtude, mas se você tiver o egoísmo, não é real. Nenhuma virtude que você tem é real, né? É do coração honesto, tá bom? Então é isso. Então vamos, a gente tem que seguir, coloquei aqui pra gente não esquecer, a receitinha de Jesus pra gente não errar. Faça ao outro aquilo que você deseja que façam pra você. Mesmo que o outro não faça pra você, faça, né? Lembra da lei do retorno, do plantio, da colheita, né? Independente do outro fazer pra mim ou não, eu vou fazer. A minha colheita vai ser boa. E chega a gente com a nossa consciência espiritual, com o ensino, né, da doutrina espírita, não dá mais pra gente ficar evoluindo pela dor. Vai evoluir pela dor aquele que é materialista, aquele que ainda vive de uma forma materialista, né, achando que tudo se resolve na brutalidade, no dinheiro, no egoísmo, né, no orgulho. Chega, isso não dá mais pra gente. Então a gente tem que evoluir agora através do bem, da caridade, praticando a fraternidade, perdoando, entendendo a dor do outro, né? Como a gente fala, enxugando a lágrima do outro. Tá bom?
E aí, para terminar, olha, a gente vai terminar 9h30 hoje. Eu vou ler eu postei esses dias essa mensagem, alguns de vocês aqui vai lembrar. O que esperar do Espiritismo em 2026? Se você acha que o Espiritismo promete um ano fácil, não espere milagres externos, é o que a gente falou no Evangelho. Em 2026, o Espiritismo não promete atalhos, mas convida à responsabilidade espiritual. Espere por transformação interior. Será um ano de autoconhecimento, reforma íntima e escolhas mais conscientes, é o que a gente falou. Mais consciência, menos ilusão. É o que a gente falou. Nada vai cair de mão beijada no nosso colo. É o esforço. O Espiritismo nos prepara para compreender as provas, o sofrimento que vai chegar, aceitar desafios e fortalecer a fé raciocinada. É muito importante a gente trabalhar a nossa fé raciocinada, não essa fé cega que a gente fala, né, que infelizmente as crenças materialistas ensinam. Que o pessoal fala, né, como que é? Deus, todo tempo, Deus é bom o tempo todo. Aí quando chega uma porrada, cadê Deus? Não entende isso aqui, a fé raciocinada, não entende que a gente vem de várias vidas, né? A gente traz uma bagagem e uma hora, tudo que a gente fez, a gente vai ter que dar conta. Aí entra a fé raciocinada, né? Esse entendimento. E para terminar, 2026 é sobre evolução, não perfeição. Que possamos aprender a amar mais e confiar na justiça de Deus. O Espiritismo não promete um ano sem dores, mas nos ensina a atravessá-la com consciência, fé e amor. Finalizamos o nosso Evangelho. A gente vai fazer a nossa prece final. Que legal, muito feliz, viu, gente, com todo mundo aqui no nosso primeiro Evangelho. Muita gente nova, que legal. Então, só para lembrar, todas as segundas-feiras a gente está aqui, segundas-feiras às 21 horas, tá? Mais um ano que a gente vai aprender muito, evoluir demais e principalmente ajudar o outro a evoluir. Todos aqueles que convivem com a gente, seja em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família, e vai indo, né? Trabalho, amigos, muita paciência, muita compreensão, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final para a gente terminar o nosso Evangelho, nosso primeiro Evangelho de 2026, né? Então vamos lá, fecha os olhos. Respira, deixa essa energia entrar no seu corpo, essa vibração de amor, a espiritualidade aqui presente, muitos entes amados que participam do Evangelho junto com a gente. É um momento de matar a saudade, é um momento que eles revêem a gente só não pode ver, mas eles podem. A gente tem que ter esse entendimento e sentir eles esse momento do nosso lado, perto de nós, abraçando, beijando. Que a gente tenha esse entendimento de quem partiu antes de nós continua vivo, mais vivo do que nunca. Que o reencontro vai acontecer.
A gente não precisa se preocupar, a gente não precisa ter dúvida. É essa fé raciocinada que a gente tem que fortalecer, que a gente tem que aumentar cada vez mais no nosso coração, na nossa mente. E a gente consegue viver melhor aqui na Terra, tendo esse entendimento. Que tenhamos um ano abençoado, com aprendizados todos os dias e principalmente com a prática do Evangelho. Que a gente possa deixar as nossas mãos limpas cada dia mais, cada vez mais. Que façamos da nossa passagem aqui na Terra uma passagem significante, deixando o nosso legado àqueles que vão continuar lutando, batalhando aqui na Terra. Agradecemos por esse momento. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que já higienizou os nossos lares, trazendo essa energia do Evangelho, a energia de Deus, do Cristo. Agradecemos a espiritualidade que já encerrou os tratamentos, que fez os passes. Agradecemos aos nossos entes queridos que vão voltar para o plano espiritual, vão continuar a evolução. Agradecemos aos nossos mentores, que estão sempre presentes na nossa vida, que a gente possa dar muito orgulho para eles. E assim finalizamos o nosso Evangelho, com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, é isso aí. Finalizamos. Jair, vem dar um tchau. Rapidinho, vem. Muito bom, bastante gente nova. Abraço, Miguelito. Exatamente, eu que tô cozinhando aqui. Obrigada, gente. Que bom. Que bom. Vamos torcer para fazer um solzinho amanhã. Gente, um ano maravilhoso, viu? Para vocês. Amamos vocês, gente. Ó, uma ótima semana, viu? Ó, a família querendo me derrubar aqui. A família querendo derrubar. Beijo, gente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, um ano muito melhor. Viu? Gratidão, gratidão. Tchau, gente. Tchau.